Namastê, capricornianos de Sol, Lua e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para dezembro de 2022. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal, a gente vai seguir um fluxo. Quando a leitura terminar, eu vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Nesse mês eu escolhi um deck que eu uso normalmente do Arcanjo Metatron. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dados sobre os decks que eu vou usar. Então vamos, né? Caiu uma carta aqui, na verdade duas. Vou mostrar na posição que elas vieram. O 7 de copas e o julgamento. A mãe de espadas. 2 de ouros. A lua. Seis de paus. Capricorniano, ele precisa se desfazer de ilusões que vem nutrindo já há um tempo. Posso perguntar mais sobre isso? De maneira que consiga viver uma vida mais plena. Porque existem certas ilusões que podemos dizer, inclusive, que são crenças que você tem, que não estão contribuindo mais. A gente adquire essas crenças de diversas formas. Algumas elas vêm pela educação, algumas vêm pela experiência, algumas vêm pelo nosso olhar a respeito das coisas. E elas podem muito bem servir durante um tempo, mas chega uma hora que elas não contribuem mais, elas não levam a pessoa para frente. O ideal é que a gente só alimente crenças que levam a vida para frente. E você já vem há um tempo precisando, pedindo por transformações. Só que essas transformações, elas ainda não estão claras para você. É como se você não estivesse sabendo pedir. Você não está sabendo pedir para o universo. E aí o que você vem manifestando é aquilo que está no seu inconsciente. E não o desejo consciente que você tem por algo. Você não percebe qual é a camada da mente que você está usando para manifestar. E você também não consegue ver direito quais são essas ilusões, quais são essas crenças. Se você se desfizer delas, a sua vida anda para frente. Então eu vou me permitir aqui perguntar, tá? O que o tarô pode nos dizer mais sobre isso? Por que eu tô dizendo me permitir perguntar? Porque aí eu vou estar saindo do fluxo de leitura, certo? Eu posso voltar depois, mas eu tô aqui interferindo com uma pergunta, né? Vamos, então. O 8 de espadas. O 8 de espadas é meio
previsível, mas vamos lá. 2 de copas. Pai de copas. 5 de paus. 3 de paus. Por que eu falei que o 8 de espadas é previsível? Porque ele é a simbologia da pessoa que tem crenças limitantes. Da pessoa que não está conseguindo enxergar algo e que se enxergasse teria a vida facilitada e transformada. E ainda por cima, aqui nesse deck, tem uma crisálida, né? Esse símbolo de transformação, né? E aqui no caso é o símbolo de um processo. Então nós podemos dizer que o capricorniano ele já iniciou esse processo de transformação, mesmo que ainda não esteja se dando conta. Outra questão que a gente pode dizer que é a crença, né? Que é uma limitação que aparece. Você não está sabendo em quem confiar. Então você acha que você tem poucas pessoas na sua vida em quem você pode confiar. Na verdade, isso vale para todas as pessoas. A gente não tem relações significativas com todo mundo. A gente conta nos dedos quem são as pessoas com quem verdadeiramente podemos contar. Só que você está vendo isso como uma espécie de perseguição. Como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. A minha vida está errada, né? Você pensa. Estou olhando para as vidas das outras pessoas, as vidas das outras pessoas não são assim. As outras pessoas não têm os problemas que eu tenho. É aquela história de ver a grama do vizinho mais verde, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. E você deixa de se concentrar na sua própria história. Porque é você mesmo quem vai providenciar as mudanças. Pode ser que você precise realmente questionar os seus relacionamentos, ok? Isso faz parte, é algo que acontece de tempos em tempos. E aí, se você faz isso, você, ao invés de restringir o seu campo de possibilidades, você amplia. Você consegue sair do lugar. Você supostamente ter menos pessoas na sua vida pode ser uma contribuição. Que eu acabei de falar. As pessoas, elas não podem confiar em todo mundo. Não é todo mundo que é confiável. Não tem tantas pessoas assim com quem se pode contar. E em muitas situações, as pessoas, elas se veem, na verdade, ajudadas por estranhos até. Às vezes um estranho, ele é mais compreensivo, afetuoso, solícito do que pessoas que você conhece. O conhecer, ele é relativo. E a sua tendência é ter relações mais seletivas, ter menos relações. Mas é como se você não pudesse contar nem com as poucas relações que você já tem. Você não está sabendo lidar com isso, não está sabendo o que fazer. Agora, a pergunta que foi feita era: o que o tarô podia trazer sobre isso? Quer dizer, a gente sabe o assunto, mas ao mesmo tempo é como se ele estivesse dizendo que isso é uma crença. Você crê fundamentalmente
que você está só. Ninguém vai ajudar o capricorniano. O capricorniano vai ter que fazer tudo sozinho. Só que se você entra num lugar de investigação interna, aqui, né, esse processo da crisálida, faz algumas reavaliações, você consegue ir mais longe. E aqui não necessariamente sozinho ou acompanhado de outras pessoas. Isso vai depender do percurso de cada um. Sete de espadas, que está confirmando o que eu falei a respeito de desconfiança. O 4 de paus. O 2 de paus. O 8 de copas. Você vai precisar se afastar de certas relações. Pode ser que você já venha fazendo esse movimento. E é como eu falei antes, mesmo que você conte com menos pessoas, aparentemente, porque talvez você nunca tenha contado com o número que você imaginou, você abre possibilidades, inclusive para encontrar pessoas mais compatíveis. Você está precisando de relações com pessoas compatíveis. E isso todos os tipos de relação, tá? Não tô falando só de relação de casal, não. Tô falando de todos. Você tem se sentido um estranho no ninho. Isso faz parte do processo. Mas o tempo todo as cartas estão dizendo que essa postura de desconfiança, ela é uma crença. Você pode não ter razão. E para o capricorniano não ter razão é algo assim extremamente difícil. Tem uma outra coisa aqui que o pessoal aqui do ponto está falando comigo. Vamos ver como é que eu vou falar isso, porque eles mandam as informações e eu tenho que ficar decodificando, né? É por isso que às vezes eu paro e eu fico olhando as cartas para ver se as imagens me dão uma maneira de falar, né? A melhor maneira possível. Você precisa acreditar e confiar no seu caminho. Isso não significa que você vá trilhar o caminho sozinho. Talvez você esteja sendo exigente com algumas pessoas. Talvez você tenha outras expectativas a respeito de relacionamentos e de relacionamentos específicos, que se você não tivesse, você viveria as relações com mais leveza. Você está precisando de mais leveza. Existem pessoas para você, vamos dizer assim, pessoas que estão no seu caminho ou que vão estar no seu caminho e que vão contribuir e muito. Só que enquanto você não detecta essas pessoas, ou então enquanto essas pessoas não chegam, você se sente muito só. Aqui tem um movimento também que independe de signos. Porque a gente vem, né, o coletivo vem passando por redefinições nas relações.
As relações, né, as pessoas, elas estão sendo separadas por frequências. E isso vai continuar acontecendo durante a transição planetária. E aí as pessoas que têm frequências próximas à sua, elas vão se aproximar. Mas se você ficar achando que elas não existem, você não vai estar contribuindo em nada. Por que o universo ia perder energia criando alguém como você se ele não fosse criar os seus iguais? Não faz sentido. Nós não somos criados sozinhos em termos de emanação da fonte, né? É aquilo que eu chamo aqui no canal de relações de mônada, né? E que eu falo muito sobre isso nos vídeos de chamas gêmeas, almas gêmeas. As almas gêmeas, né? Você está precisando das almas gêmeas. E também, por que não dizer, das almas afins. Mas de todas as relações de alma, né? As almas gêmeas, elas oferecem essa profundidade que você está querendo, essa sensação de encaixe. Então, a questão mais problemática aqui é que você está vivendo na ilusão de que essas pessoas não existem. Você não está acreditando que essas pessoas existem, porque você não consegue olhar. Elas não chegaram ainda na sua realidade, ou então você tem poucas pessoas assim na sua realidade, né? É bem possível também que você venha tendo muitas relações kármicas, relações complexas, difíceis, nas quais existe um componente de dívida muito grande, e que quando essa dívida é sanada de alguma maneira, a relação ela perde a sua razão de ser e ela acaba se desfazendo. São poucas as relações kármicas que perduram. Por quê? Porque as pessoas elas precisam trocar a dívida por amor incondicional. E nem sempre isso acontece. E estou falando de diversas relações de novo, não só relação de casal. Você está precisando se desfazer dessa ilusão de que não existem pessoas como você. Elas existem, mas você não está conseguindo ver. Elas existem e porque você não consegue ver, você não está indo nos locais onde essas pessoas estão, por exemplo. Você está esperando que essas pessoas batam a sua porta. Elas não vão fazer isso. Ninguém sai batendo nas portas das outras pessoas, né? Tem um comportamento das crianças que os adultos perdem, que seria ótimo se a gente recuperasse. O que a criança faz quando gosta de outra? Oi, você quer ser meu amigo, minha amiga? A criança pergunta. Convida a outra para o seu campo, para a sua realidade. O adulto não faz isso. Oi, você quer ser meu amigo? Não. A relação ela vai se formando, muitas vezes, assim, aqui no Brasil, né, uma característica de brasileiro, com um peso muito grande, uma informalidade, assim. Você não gosta de informalidade. Você prefere pessoas sérias, que se posicionam de um jeito sério. Que se ela fala que ela vai na sua casa, ela vai na sua casa. Então você gosta de pessoas que não tenham falsas promessas.
Você pode ter razão num certo sentido? Pode, você pode sim estar lidando com esse tipo de pessoa, mas ao mesmo tempo, vocês precisam entender que, embora exista a possibilidade de ser verdade, é também uma crença. Você acha que as pessoas compatíveis, elas não existem, porque você não está vendo. E aí falta fé. E além de faltar fé, falta trabalho interno, que eu quero dizer. Falta autoconhecimento profundo. Não existe evolução e solução e transformação fora do autoconhecimento profundo. É como se você estivesse com medo do que você vai ver. E não dá para ter medo. Você está trazendo coisas do inconsciente à tona, questões infantis. Eu não falei aqui de criança à toa. Tem coisa aí da criança interior rolando. Você acha que se você não se mantiver nos mesmos círculos, melhor dizendo, você vai ficar só. Você não sabe onde fazer amizades, onde conhecer pessoas. Tem além da superficialidade, da modernidade, tem essa coisa assim das pessoas terem se afastado um pouco depois daqueles eventos que vocês sabem bem quais são e que eu prefiro não falar aqui, né? Uma desconfiança das pessoas, até mesmo a própria violência nos centros urbanos. As pessoas, elas estão ficando intocadas, né? Mas você está ávido pela parte do seu mapa canceriano. Você está ávido pela energia do seu oposto complementar. A sensação de estar em casa, de se sentir em casa com alguém. Ser a casa de alguém, ser a referência. Só que para esse tipo de conexão não existe fórmula mágica. Baixa um aplicativo aqui que aí você vai conhecer pessoas. Não é assim. Não é toda pessoa de Capricórnio que curte aplicativos também. De uma certa forma eu reconheço que tá aqui, ok? Eu reconheço que tá aqui, vocês sabem que eu sou Capricórnio também. Eu reconheço que tá aqui, mas eu tenho que ficar naquele papel de advogado do diabo, porque eu tenho que olhar as coisas de diversos prismas. E é compreensível que vocês estejam vendo essas dificuldades, mas tem aqui também a coisa de o capricorniano estar criando essas dificuldades porque acredita que as pessoas para ele não existem. Mas aí eu posso falar por experiência minha com relações de mônada. As pessoas da mônada, elas aparecem quando você menos espera. Não é que um dia você vai ouvir palavras mágicas e você vai sair e encontrar alguém. Não tem um local, não tem um aplicativo, não. Você encontra as pessoas da mônada quando você não espera. Quando você está confortável na própria pele, quando você já saiu do casulo e você consegue
bater asas livremente sem ter a preocupação se os outros vão achar suas asas bonitas. É essa a energia. As pessoas da mônada, elas surpreendem o tempo inteiro. Em especial se for a chama gêmea. Elas surpreendem toda hora. E tem toda uma orquestração. E tá difícil para você acreditar nessa orquestração. Falta de fé de novo. Mas de toda maneira, como a gente tem o 8 de copas aqui, existem conexões sim que precisam ir embora e talvez você esteja relutando. Você não esteja querendo ver. Sol. Só que mais cedo ou mais tarde você vai ver. Por quê? Porque a necessidade de conexão vai ser maior. Uma hora vai cansar subir a montanha sozinho. E quando isso acontece, as pessoas adequadas aparecem. E aí eu vou fechar com a carta do Sol. Vou tirar aqui uma carta de conselho do Metatron. Soltar, que vocês odeiam, né? Sei bem como é. Soltar, hora de liberar. Leveza, voar livre, né? Inclusive até pode ser que você fazer alguma atividade conectada ao elemento ar, no sentido de, por exemplo, tá andando de carro e abre a janela para sentir o vento passando pelos cabelos, esse tipo de coisa. Você está precisando de situações em que você se sinta livre, em que você possa sentir que o ar está passando por você. A velocidade, né? Como se você estivesse correndo. Não necessariamente você precisa correr, mas deixar essa energia passar, tá? Essa carta também ela remete ao outono, cair das folhas. É possível que esse processo tenha iniciado para você no outono, independente do hemisfério em que você se encontre. No caso, quem está no hemisfério norte, o outono passado, não agora, tá? E quem está no sul, quando tivemos o outono. Essas folhas dessas relações, elas começaram a cair. E precisa haver essa renovação. Precisa que a árvore fique um tempo sem folhas, para que outras brotem novamente. Entendem? Você está tendo que se confrontar com a solitude, não necessariamente a solidão, mas é na hora que você faz isso que você alcança a transformação que você precisa. Você, para sair daqui e chegar aqui, você precisa abandonar o controle, né? É o que essa carta fala. Deixar ir, se entregar, se abandonar.
E podemos dizer também que no próximo outono você já vai ver os frutos desse soltar. Outras conexões. Ou conexões mais fortes com essas pessoas que você está querendo ver na sua vida. Algumas eu acho até que já estão presentes, mas é porque você não está vendo. Mas aí no próximo outono você vai conseguir ver quem é que chegou, quem é que está criando bases na sua vida, ok? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.